queridos, com muita alegria, eu quero externar a minha gratidão a Deus, saudando a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero agradecer carinhosamente o convite do qual eu sei que eu não tenho merecimentos, tendo em visto a grandeza deste trabalho e a minha pequenez diante dele. Sendo assim, eleva a minha gratidão ao pastor Iaci, com a sua muito digna esposa, pastora Leia, pastor Rodrigo, com a pastora Irene, pastor Miguel, com a pastora Maísa, como presidentes, primeiro e segundo vices. E em vossos nomes agradeço a todo este coeso ministério, a igreja, por esta honra a mim dada. Que Deus os abençoe. Quero reverenciar todos os demais pastores aqui mencionados de regiões circunvizinhas, de outras denominações co-irmãs. Reverencio cada um e a todos, como também fazendo menção e parabenizando-os pela receptividade tão maravilhosa da qual eu fui recebido na minha chegada. E entre todos que eu já falei, pastor Eduardo, muito obrigado, pastor Heraldo, e deixando registrado o meu carinho ao diácono Marcos, pelo cuidado da logística da minha vinda, pois em nome do pastor desta igreja, desta convenção, ele cuidou de tudo isso. Muito obrigado. Eu quero ler um texto, pois como é um culto que está englobando não só ministro, mas a igreja, eu quero falar o que está no meu coração e quero ler um texto no Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9 ao 13. Eu creio que haverá projeção. Eu lerei os versículos pares ou ímpar, é o 13 de onde começaremos. Vamos ler a partir do versículo 9, aonde está escrito: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A igreja. Igreja, por favor.
E todos dizem: amém. Podem tornar os vossos assentos. Queridos, com base neste texto, quero, debaixo da misericórdia de Deus e das vossas orações, falar algo bíblico, mensagem bíblica, para que saibamos o privilégio nosso como gentios, dado por Deus para representar o que não merecíamos. Quando nós analisamos a história, os irmãos hão de convir que o livro do Apocalipse é o resumo da história humana. O próprio Cristo disse que João ficaria por último, pois ele receberia uma revelação que nenhum dos outros apóstolos tiveram o direito de ler ou ouvir, pois o que mais viveu foi até 80 anos depois de Cristo. E o Apocalipse traz a história que ele vem à tona 90 a 91 anos depois de Cristo. No capítulo 5, eu quero pedir a compreensão daqueles que militam na área da jurisdição do direito. Eu não sou advogado, sou administrador e bacharel em teologia, porém sou curioso, então me perdoe algumas gafes. Mas o capítulo 5 do Apocalipse, ele trata de um julgamento, de um tribunal, de um juízo final. Ele trata de uma audiência definitiva, onde as provas são comprobatórias e contundentes contra os réus. Quando nós analisamos o próprio apóstolo Paulo escrevendo acerca do nosso direito de entrar no sacerdócio como um todo, capítulo 8, versículo 31 aos Romanos, veja que a carta também está endereçada aos gentios, e ele aborda um julgamento, tendo em vista que o capítulo 8, ou toda a carta aos Romanos, ela é uma peça jurídica, e no capítulo 8 ele trata justamente da história humana até nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Então ele vai dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus que disse que ele é inocente, ponto. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a nudez, a fome, a espada. Veja que ele está tratando de um julgamento que conseguiu separar todos que Deus levantou para este ofício no contexto terra. Quando nós analisamos, me permita usar os versículos bíblicos para não ficar nas minhas palavras, pois eu estou ministrando para homens sábios, mulheres que entendem o que eu vou falar. Quando nós analisamos o Velho Testamento, dar-nos a entender pelo que Deus mostra a Ezequiel, que já havia uma classe antes da nossa existência para interligar terra e céu, para conservar terra e céu. Ezequiel capítulo 28 diz que havia uma liturgia de adoração, e esta liturgia era representada por um sacerdócio chamado Lúcifer. Quando nós analisamos o texto do capítulo 28 de Ezequiel,
por favor, versículo 13 e daí por diante. Ezequiel 28, 13. O texto está bem explícito. Tem como projetar? É uma convenção. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Se não der, eu cito, não tem problema. O texto diz: tu estava no Éden. Ele vai mostrar que Lúcifer foi ungido para cobrir, foi coberto por uma unção, foi capacitado para representar a classe angelical que foi criada justamente para adorar a Deus. E Lúcifer era o perfeito, foi criado para isso, para levar a adoração dos anjos a Deus. Tu estavas no Éden, perfeito desde o dia que foi criado. Andavas nas pedras afogueadas. Então você vai entender que neste contexto, Lúcifer, só ele subia ao Monte Santo de Deus. Este Monte Santo de Deus, ninguém sem ser perfeito entra. Você vai observar que lá na frente, Davi, no Salmo 24, vai falar sobre este Monte Santo. Só Lúcifer tinha o direito. Ezequiel 28 diz que havia uma hierarquia, havia santuários, e santuários é lugar de adorar. Então, na liturgia angelical, por exemplo, aqui é o templo sede, ligado aqui tem alguns outros campos. Quero crer que uma vez por mês, cada um desse campo, independente do seu tamanho, da sua congregação, é um santuário. Então, uma vez por mês, ou bimestral, ou trimestral, há representantes destes santuários que comparecem diante do pastor e assim, para prestar conta dos seus santuários. Partindo desse pressuposto, assim o era no contexto de Ezequiel. Então Lúcifer pegava esta adoração que os anjos produziam, e como sacerdócio, as suas vestes cobertas de 10 pedras preciosas, só ele subia ao Monte Santo. E quando ele chegava no Monte Santo diante de Deus, ele abria o coração perfeito, e no coração expressava diante de Deus o que nós acabamos de ler: tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Então isso era uma prática cotidiana. Mas quando nós analisamos Deus mostrando a entrada da soberba, pelo poder sacerdotal, pelo poder da glória, Lúcifer se ensoberbece, e ensoberbecido, ele vai negociar a glória que não era dele. Ezequiel diz que ele começou a negociar com os representantes dos santuários, para que a glória fosse para ele. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18, ele diz que esta comercialização multiplicou-se, ou seja, ele foi multiplicando. Comércio fala de negociação. Versículo: você ficou orgulhoso por causa da tua formosura, corrompeu a sua sabedoria, e por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Versículo 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários.
Veja que santuários está no plural, não era um. Ou seja, ele começou a negociar injustamente, querendo que agora os anjos representantes conquistassem os anjos para a glória ser dele, que ele não aguentava mais subir, abrir o coração e ver o Todo-Poderoso sendo adorado. Então, quando ele consegue coro de 33% da parte angelical, ele diz: já dá. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, ele diz: agora não vai mais subir como antes. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, fica atento aí que é Bíblia. Então vamos lá: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só sobe quem está embaixo, quem está em cima não sobe. Então ele quer subir agora para ser semelhante, igual ao Altíssimo. Versículo 14, ou seja, versículo 14, subirei. Versículo 13, recomeça por favor, é 13 e 14. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Ou seja, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele agora vai subir para querer ser igual a Deus, semelhante. Quando ele sobe, Deus já o esperava e diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Então é aqui que vem o primeiro julgamento na questão sacerdotal. Lúcifer é julgado, condenado, sem direito à ampla defesa, sem direito ao contraditório, sem direito ao devido processo legal, pois era anjos. A terça parte dos anjos que se contaminaram a um julgamento igual, e o julgamento está em Judas capítulo 1, versículo 6, aonde convi comigo que não teve nenhum pedido de habeas corpus. Veja que Judas diz que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vejam que há um julgamento, e por conta desta condenação, diz o texto que a terra é impactada pela vingança. A terra é tomada, os 2/3 são levados aos céus, e estes jogados em trevas, condenação eterna para o lago de fogo. Então as águas inundam a terra, e a terra perde a forma pelo impacto da sentença. A terra agora é deteriorada, as águas vêm e cobrem toda a terra. Partindo desta linhagem teológica, desta linha, o tempo passa. Então Deus vem e sente saudade no nosso vocabulário, porque não havia relacionamento mais com a terra, porque as trevas e o abismo prevalecia. Você há de convir que o tempo passa. Aí vem o começo da história da humanidade. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então Deus agora vem e diz: haja luz, as trevas se afastam. Chama Deus a luz dia e as trevas noite. Então Deus diz: haja separação entre as águas e a porção seca. As águas que cobriam a terra se afastam, Deus chama de mares, e a porção seca de terra. Capítulo 1 do Gênesis: a terra surge sem forma e vazia, sem adorador, sem sacerdócio, sem relacionamento. Então Deus vem e vai criar um cenário de fauna, flora, pronta para colocar um adorador. Capítulo 1, versículo 26, há uma reunião,
pois o termo está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o Espírito de Deus vem criar o homem. Jó capítulo 33, versículo 4, está uma distinção. Quando Eliú vai testificar, ele diz, ou seja, Jó 33 e 4, veja que ele distingue: o Espírito do Senhor me fez, me formou. Então o Espírito vem, Jó 33, 4, ou 34, 3, ele vem e pega aquilo que veio das trevas, que veio do abismo, a terra, e vai formar um adorador. Quando ele forma, o Todo-Poderoso vem e lhe dá fôlego de vida. Alguns eruditos dizem que o Espírito Santo nos fez tão perfeito, que disse: sem mim eles não se ligam a Deus, e fez um lugar dentro de um ser humano para que ele habitasse. Vou habitar nele, ele é perfeito. O ser humano foi criado para adorar a Deus eternamente, perfeito. Então o Éden de Lúcifer, as águas destruíram. Então Deus vem no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 8, e disse Deus, dá o texto, capítulo 2, versículo 8: plantou o Senhor Deus um jardim, e o chamou de Éden, e colocou o homem para habitar. Agora na terra, geograficamente, tem um lugar de relacionamento com Deus. O homem perfeito não vai ter limite, não vai ter barreira de relacionamento. Isto é sacerdócio, é ele que vai adorar a Deus, é ele que vai ligar a terra a Deus. Diz a Bíblia que o relacionamento vem. Aí ele tinha tanta intimidade que nem precisava Deus falar. A virada do dia, Deus descia, tendo em vista que o homem foi feito menor que os anjos. Hebreus capítulo 4, capítulo 2, versículo 6. Alguém disse, testificou em algum lugar: o que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Um pouco menor que os anjos o fizeste e o coroaste de glória. Ele está dizendo que os anjos eram angelicais, Deus fez o homem menor. Talvez no meu pensamento Deus já sabia. Eles eu não dei direito do devido processo de defesa, mas ao homem vou fazer menor, porque se ele errar eu não desisto dele, eu vou dar o direito de ampla defesa a ele. Então observem que agora ele põe o homem no jardim e tem um relacionamento diariamente. Deus está ligado à terra pelo sacerdócio de Adão. Aí vem o capítulo 3, aí vem as 7 testemunhas. Me permita, senhor promotor, que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas ao juiz. Ela é o olho, são os olhos e os ouvidos do juiz. Então, aquilo que Paulo fala: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a fome, a nudez, a espada, elas estão aqui, entram no capítulo 3, porque no capítulo 3 ele vai começar a dizer que Lúcifer, já condenado, entra no jardim e vai falar com Eva. E a proposta foi assim que Deus disse, que nenhum das árvores vocês podem comer. Ela disse não. Ele disse que de todas as árvores a gente pode, exceto a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos morreremos. Aí Lúcifer vai motivar, vai ludibriá-la a mostrar que não era verdade. Não, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem não morrerão, mas serão iguais a ele. E qual era a jurisprudência que já existia? Princípio de igualdade. Este foi o crime que condenou Lúcifer. Então ele joga para Eva o princípio de igualdade, porque ele já tinha tentado Adão e não tinha conseguido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: Adão não foi enganado, mas a mulher sim. Se não foi, é porque foi tentado. Então ele joga para Eva e vai embora. E é aqui
ali que ela vai saber e vai ser tentada pela árvore, pelo fruto, o perigo. Tudo que é proibido é mais perigoso, é mais tentador. Então o perigo está lá e vai observá-la, mas ela todo dia, quero acreditar, o perigo estava lá, mas ela vai resistindo. Mas o perigo traz a perseguição. A perseguição vai pregar ela 24 horas, se podemos dizer assim. A perseguição vai trazer a tribulação, e a tribulação traz a angústia, e a angústia é uma das piores, que é da alma para fora, ela vem por dentro. A angústia leva ela a ter o desejo de comer, ela vai procurar Adão, e diz a Adão: olha, a serpente me disse que se nós comermos não morreremos, mas vamos ser iguais a ele. Então ela convence Adão e vão ao jardim, e a fome faz com que eles comam. Quando ela come, nada acontece. Então é razoável o que ele disse: quando Adão come, os olhos se abrem e a nudez vem. Quando a nudez vem, é hora do culto, é hora da adoração. Mas a nudez abre os olhos e ele sai da igreja e se esconde detrás das árvores. Quando pensa que não, vem o Criador, e o lugar de adorar, o lugar sacerdotal está vazio, não tem adorador. Adão, onde você está? Estou escondido. Por que está escondido? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Veja, para você que é obreiro, para nós que estudamos, não é um contraponto, não há um atributo chamado onisciência em Deus. Como é que ele vai questionar o que ele já sabe? Se ele sabe tudo antes que aconteça, por que ele pergunta: quem te mostrou que estava nu? É aqui que começa o devido processo legal. Eu não posso ser julgado ou condenado sem instaurar um processo de defesa em meu favor. Então Deus vai dar o direito da ampla defesa do contraditório a Adão, mas ele não assume, ele passa. Quem te mostrou que estava nu? Passa para a mulher. Deus dá à mulher: o que é que tu fizeste? A serpente me enganou. A serpente já estava condenada. Então olhe que Deus juridicamente já tinha tudo para desistir de nós aqui, porque a nudez traz a espada, símbolo da morte. As 7 testemunhas testificaram comprovadamente que eles falharam e não tinha álibi para justificativa. Então agora vem, e Deus tinha tudo. Veja que Deus vai designar a sentença para cada um, e o direito era condenar, porque já havia uma jurisprudência lá em Judas 1:6 ou em Ezequiel. Os anjos já julgaram, foram condenados sem direito pelo mesmo crime. Então não, quando eles pensavam, é aqui que Paulo diz, Romanos 5:12, pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Ou seja, agora comprobatório estava, tem que desistir. Mas quando o acusador, quando o pecado e a morte achava que Deus não ia ser mais adorado, ia jogar o adorador no lago de fogo, aí vem o recurso que ele mesmo propõe: a graça. A graça vem, a graça vem, a graça vem. Ele aplica a sentença, mas protela o julgamento. Destituído é o adorador da glória de Deus. Capítulo 4 do Gênesis. O resultado do pecado, o homicídio na família. Capítulo 5 do Gênesis, genealogia de Sete. Capítulo 6, uma nova audiência é solicitada, porque a acusação pede uma nova audiência. Porque a epígrafe do capítulo 6 diz: degradação geral do gênero humano. Todo ser humano pecou, e aí o pecado, a morte e o inferno pede oficialmente uma nova audiência. E aí Deus desce de novo para observar, e vai ouvir as 7 testemunhas. E quando ele ouve, ele vê que o coração do homem era má em seus desígnios. Então ele diz: vou dar fim a eles, me arrependi de os havê-lo feito. Isso não pesa? Me arrependi de tê-los criado. Ele assina a sentença: destruição total.
era motivo de festa para a acusação. Saí na audiência vibrando. Mas quando eles pensavam que iam vibrar, a graça veio de novo. E Noé acha graça aos olhos de Deus. E como supremo juiz, ele diz: a sentença vai ser aplicada, mas eu vou poupar 8 adoradores. Eu não vou desistir. Eu vou poupar 8 seres humanos para me adorar. Sacerdócio não tem limite. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio vem. O que eu acho lindo é que no julgamento dos anjos, até Adão, as trevas e o abismo, pastor Rodrigo, pairava, estava sobre a terra. Mas da sentença de Adão até o recomeço de Noé, as águas vêm, cobre de novo toda a terra pelo pecado, mas não há mais trevas, não há mais abismo, porque tinha adorador em um barco, sem vela, sem motor, sem piloto, só Deus no controle. Tinha 8 adoradores ligando a terra e o céu, sendo sal na terra para o céu, e Deus sendo adorado. E aonde tem adorador não tem treva, aonde tem sacerdote não tem abismo. Capítulo 8, recomeço. Capítulo 9, eu estou falando para você entender o privilégio que nós temos. Capítulo 9, ele vai devolver ao governo humano. Tudo o que eu criei, coloco nas mãos de vocês. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, geração de Noé. Encham a terra, produzam, a terra é para adorar. Em outras palavras, seja o sal, conservação da terra. Mas a geração de Noé decepciona. Aí ele vem, é provocado, observa e diz: temos que fazer alguma coisa. O homem é esperto, se deixarmos assim, ninguém segura mais eles. Aí o Espírito Santo vem e confunde os dialetos. Então, as 3 origens, semita, jafitas e canitas, seguem cada um para um continente, cada um no seu idioma, sem Deus, sem adoração, adorando tudo que podia, menos a Deus. Capítulo 12 do Gênesis, aí Deus vai criar um projeto coletivo de adoração. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, não sei se a projeção vai acompanhar. Ele diz o motivo: te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz o objetivo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus vai trazer um projeto espiritual chamado Israel, projeto de adoração. E aqui começa o segredo. Agora só este povo tinha este privilégio, sacerdócio real, para representar a terra, conservar a terra, ser exemplo da terra. Por Abraão vem Jacó, Jacó vem Isaac, e aí surge Jacó, Isaac e Jacó. Jacó desce para o Egito, e no Egito surge Israel. Israel é abençoado no Egito e se torna exemplo. Capítulo, saímos do Gênesis, os patriarcas já têm morrido, chegamos no Êxodo. Deus vai tirar o Israel do Egito para uma terra prometida. Para quê? Ser sal, ser testemunho e conservação de toda a terra. Vejam o que é que ele diz, para onde vai levar, e vai plantar Israel no meio da terra, no Mediterrâneo. Isaías 41, versículo 19, está escrito. Isaías 41, pode projetar, já dá tempo. Versículo 19, se projetar, a igreja lê. Me perdoe, pastor, mas então está lá escrito: eu plantarei. Quando ele diz, transformarei o deserto em mananciais de água, e transformarei o lugar sem água em açude. Plantarei, olha o que é que ele diz, no deserto, a murta, o cedro, a árvore de cita e a oliveira, juntamente com o pinheiro,
com o álamo, mais árvore, representando a terra. É Isaías 41:19. Leiam para mim, por favor. 1, 2, 3. A acácia, a murta e a... Na nossa linguagem, ele vai destacar a oliveira Iá. É a única, Iá. Isso quer dizer que estava faltando alguma coisa. Ele vai dizer Iá, que é a principal. Ou seja, vai plantar Israel, que ele chama de oliveira, no meio da terra, para que toda a terra, por meio de Israel, chegue a Deus. E seu símbolo, o sal e a luz da terra, no meio das árvores, simbolizando as nações. Então, ele vai guiar Israel. Saímos do Êxodo 14, ele tira Êxodo do Egito, Israel do Egito. Quando nós chegamos no capítulo 24, ele vai fazer uma aliança de sangue, comprometimento com Israel. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 6, Moisés propõe a proposta de fidelidade recíproca. O povo diz que está de acordo. Então, de acordo, ele vem. Ou seja, quando ele vem, ele vai dizer agora, tem uma aliança. Então eu vou preparar um lugar para eu descer na terra e ser adorado. Desde a queda de Adão, ele não tinha culto coletivo, não tinha acesso, porque o pecado reinava com a morte. Então agora Israel vai ser o único povo, desde Adão, que de forma coletiva vai tornar a adorar por meio de sacerdote. Ou seja, para Israel, 24 de Êxodo, a aliança é feita. Capítulo 25 do Êxodo, começa a trabalhar o tabernáculo. Agora tem aliança de sangue de novilho. No capítulo 25 do Êxodo, ele começa o tabernáculo. Capítulo 28 do Êxodo, versículo 17, vai precisar de alguém. Era Lúcifer, era Adão, agora o pecado enganou. Agora ele vai levantar Arão. E Arão, capítulo 28, a partir do versículo 15, você vai entender, depois você leia. Ele vai dizer: Moisés, prepara Arão para ser o sacerdócio. E na veste de Arão aumenta mais do que a de Lúcifer. Ou seja, nas vestes de Lúcifer, Ezequiel diz que tem 10 pedras preciosas. Mas ele diz, na de Arão, coloca 4 fileiras de 3. São 12 pedras. Aumentou o sacerdócio e a igreja. Ou seja, no peito, agora não é na veste, agora é no peito. Então Arão entra como sacerdócio e os seus filhos. Capítulo 40 de Êxodo, 15 capítulos depois, o tabernáculo termina. Êxodo 40, versículo 33, 34 e 35. Que aqui está escrito: e Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, capítulo 40 do Êxodo, foi feito um culto. Quando o culto começou, a glória de Deus desce de novo na terra, porque tinha um povo adorando, tinha louvor sendo cantado, tinha crente dando glória, não tinha mais limite por conta da aliança do sangue de novilho. Aí diz que a glória foi tão grande que nem Moisés entrou na tenda, porque a glória de Deus encheu a casa. Deus está sendo adorado e na terra de novo. Saímos do Êxodo, vamos para Levítico. É em Levítico que ele vai fazer uma aliança conservadora, irrevogável. Levítico capítulo 2, versículo 13. Ele está falando das ofertas de alimento. E aqui ele está falando para o ministério, para os obreiros da casa de Arão. Levítico, na minha versão, corrigida e fiel, em outras, fala. Levítico, por favor, capítulo 2, versículo 13. Deixa eu sintetizar, você vai ler na sua. Se não tiver o sal, vai ter para sempre, ou irrevogável. Ele diz aos obreiros: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe o sal da aliança do seu Deus faltar nas suas ofertas de cereal. Coloque o sal em todas as suas ofertas. Ou seja, tinham que o sal está presente, porque o sal é aliança conservada, irrevogável. Por exemplo, hoje
eu cheguei pela primeira vez no Amapá e almocei, vou citar só um, pastor Rodrigo, que deve ter pago a conta. Então isso implica dizer que eu comi do sal dele. Eu estive aqui no alimento, comi do sal dele, disse a ele, gostei dele. Vou conhecer mais particular a irmã Irene, só como exemplo. E eu vou dizer a ele, eu quero fazer uma aliança irrevogável, duradoura, conservada com a sua família e comigo. Então ele dizia, tá bom pastor, então ele vai ter que ir em Maceió e comer do meu sal, do meu tempero. Quando ele comer, a gente celebra uma aliança de sal, irrevogável e conservada e duradoura. Por enquanto, passa anos, o pastor Heraldo diz aqui, Rodrigo, eu não acredito na aliança sua com o pastor Genival. Ele não precisa explicar, só precisa ele dizer, há sal entre nós, cala ele, o sal é uma aliança permanente, irrevogável e duradoura. Ele faz uma aliança de sal. Mas essa aliança, me permita correr, só chega ao número 14. Saímos de Levítico, chegamos em número. E Israel quebra esta aliança. Aí ele diz a Moisés, essa geração não vai entrar no meu repouso, exceto Josué e Caleb. Quem vai entrar é a geração de 20 anos para baixo, que saiu do Egito. Aí ele vai fazer de novo uma aliança. Agora já não é mais só com os obreiros, porque invalidaram. Número 18, 19. Aí ele diz a Moisés que vai ampliar. Número 18, 19. Todas as ofertas sagradas. Leiam para mim, todas as ofertas sagradas. É esta geração que cruza o Jordão. É esta geração que começa Deuteronômio, segunda lei, segunda chance. Capítulo 8 de Deuteronômio, ele vai dizer todas as leis para essa nova geração, para não fazer o mesmo erro que a primeira. Essa geração comandada por Josué chega na terra prometida, se estabelece, conquista a terra. Aí vem Juízes. Saímos de Josué, vamos para Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Morreu Josué, todos os anciões, e toda aquela geração também morreu, e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Como não conhecia, gente? Josué capítulo 4, versículo 6, tinha um memorial de pedra. E Deus disse, quando os teus filhos perguntaram o que significam essas pedras, você vai dizer, o que eu fiz. Então o pai passava para o filho, o que aconteceu é que eles esqueceram a história. Agora está na terra prometida, está tudo fácil, e vai se acolunhar com os pagãos, com os cananeus, e não levaram conta da história. Esse é um dos perigos da nossa geração, esquecer os marcos passados. A nossa geração vive o que muitas conquistaram lá atrás, sem glamour, mas era no joelho, era no jejum, era na oração. Os nossos cultos não tinha ninguém famoso, mas o poder de Deus caía até no hino da harpa. Não podemos esquecer a nossa história.
E sabe como essa geração vai continuar? O livro de Juízes, o último capítulo e o último versículo diz que eles agora terminam sem rei, sem líder, fazendo o que queria. Capítulo 4 de 1 Samuel, você vai ver do capítulo 1 ao 4 que a corrupção chegou ao sacerdócio por meio de Finéias, ó filho de Finéias. Se corromperam, tinha culto, mas a aliança violada. E sabe como eles terminam? Capítulo 4, 22 de 1 Samuel. E acabou. Esse era o coro que eles cantavam. E acabou. Lá se foi a glória de Israel. A arca de Deus foi tomada. 20 anos esquecida. E ele sem dar valor. Aí Deus levanta Davi e faz uma aliança com Davi e a sua descendência. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Quando Davi assume todo Israel, aí Deus faz uma aliança. Segundo Roboão, quando escreveu, quer que leia? 1, 2, 3. Em outras versões está por uma aliança de sal. Veja que ele faz de novo a aliança duradoura, perpétua, irrevogável. Ele faz com Davi e sua geração. Aí Davi traz a arca. Davi traz a glória. Davi organiza o sacerdócio. 24 turnos. Há quem diga que era 24 horas. Tinha música, tinha adoração, tinha louvor. Salomão vem e constrói o templo. Aí Deus diz a Salomão que amou o que ele fez, que é o único que faz Deus morar na terra definitivamente. Segundo as Crônicas 7,16. Por favor, companheiro ou companheira. Segundo as Crônicas 7,16. O que é que diz? Agora Deus tem aliança de sal, tem aliança de novilho e tem uma morada com CEP, com código postal. Os judeus andavam com bússola, porque aonde tivesse tinha que se voltar para Jerusalém. Quando alguém perguntava por quê, é a morada do nosso Deus, ele mora lá. Agora tem leis. Romanos 5,14. Paulo diz que a morte reina desde Adão até Moisés. O pecado vem. Aliança de sal, aliança do novilho. E a lei não protegeu Israel. Enfermou, adoeceu. Aí o único lugar de relacionamento, Jeremias 52,13. Nabuzaradã entrou. O único lugar na terra, gente, de Deus ser adorado. O único lugar de oração ser ouvida. Jeremias 52,13. Nabuzaradã entrou, queimou a casa do Senhor. Queimou a casa dos nobres, dos importantes. Queimou a cidade. E Israel é levado para o cativeiro. Os sacerdotes choravam de aflição, mas era tarde demais. Na hora de agir, não agiram. Agora vão passar 70 anos sem culto. 70 anos sem louvor. 70 anos sem relacionamento. Quando estava só os cacos, perderam as esperanças. Aí Deus vai buscá-los.
traz eles de volta e diz: recomecem. Em outras palavras, eu não desisto de vocês. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Israel recomeça, mas não adora mais. A corrupção toma conta. 430 anos antes de Cristo é o último profeta Malaquias. E o capítulo 4 começa Deus lembrando o juízo. Jeremias capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versículo 1. Haverá um juízo tão duro que não sobrará nem raiz nem ramo. A insensatez de Israel, as 7 testemunhas de acusação, separaram Adão e a sua geração de Deus, separaram Noé e a sua geração de Deus, e agora vão ser chamadas, porque o silêncio de Deus vem para atender a 4ª audiência. A lei enfermou, a morte e o pecado reinou. Aí o supremo juiz é provocado para fazer a última audiência, porque não tinha mais, todos falharam. Aí João no Apocalipse nos dá uma visão, isso é um pensamento meu no contexto da história. Ele diz que Jesus arrebata ele para mostrar isso, a sentença que era contra nós. Ele diz que quando é arrebatado do céu, vê um trono, capítulo 5. E no trono que ele vê, há uma sentença, há um livro, uma escritura, dando ordem ao entendimento jurídico. Deus agora é provocado a julgar. E ele vê o julgamento, partindo do pressuposto, as 7 testemunhas são convocadas para testificar contra Israel, contra todos nós, porque Israel era o projeto de sacerdócio para nos alcançar. Do outro lado, a acusação, representada pela morte, o pecado e o inferno. E nós, réus. Tudo era para terminar ali. O julgamento vai começar. É definitivo. Aí o Supremo vai nos dar o direito de ampla defesa. E ele diz: eu não posso julgá-los sem defender alguém a eles. Procure um advogado para ele. Procure um bom advogado. Procure um promotor de defesa. Aí o anjo procura no céu, procura na terra, debaixo da terra. Porque a sentença e os testemunhos das 7 testemunhas eram contundentes. E não dava brecha para nenhum advogado nos absolver ou atenuar a nossa sentença ou a pena. Então quando os advogados, dando ouvido ao sermão, olhava, dizia: aceito não. Aí o anjo volta dizendo: meritíssimo, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis aceitar o processo deles. Ninguém foi achado digno, meritíssimo, nem sequer de olhar para a sentença. Aí o meritismo só tem uma alternativa: deu-nos o direito de ampla defesa e de contraditório. Mas as provas eram tão contundentes que não tinha ninguém que quisesse nos defender. Aí quando nós vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, aí Paulo nos dá a ideia que neste momento, quando o juiz já ia decretar a sentença, entra um ser no julgamento. E esse ser grita: meritíssimo, eu aceito o processo. Aí o meritíssimo se alegra e diz: aceito. Mas aí há alegação
da condenação, da acusação, alega impedimento jurídico. Meritíssimo, ele é impedido de aceitar. Com qual alegação? As suas prerrogativas. As prerrogativas que ele carrega não permitem. Quais as prerrogativas? No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz que ilumina todos os homens. A luz verdadeira brilhou no mundo, mas o mundo não o conheceu. As trevas, mas as trevas não o conheceu. Houve um homem, não era luz, o seu nome era João, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens brilhou no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele é o Alfa, meritíssimo, ele é o Ômega, ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz, ele é Deus, ele é glorioso, ele não pode. Aí Paulo, capítulo 2 aos Filipenses, versículo 6. Era Jó para baixar a sentença e nos jogar no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos e cumprir a jurisprudência. Aí o que é que diz? Paulo diz que nesta hora, ele sendo igual a Deus, na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Quem faria isso? Mas ele disse, meritíssimo, eu vou me aniquilar. Eu vou me despir de todas essas prerrogativas. Eu vou me tornar um deles, meritíssimo. Eu não vou usar o pau direito de ser Deus, mas o processo eu vou aceitar. Eu vou descer. Vou me tornar um deles e vou aceitar. Vai ter adoração de novo, meritíssimo. E João chorava. Veja que no capítulo 5, João chorava por um motivo, porque nenhum advogado quis aceitar o nosso processo. E é por isso que quando ele diz, eu vou me despir da minha glória, aí é que Paulo diz, que Deus não poupou nem o próprio Filho por amor a nós. É o que João diz, que ele nos amou de uma tal maneira, que deu seu único Filho. Se você analisar como Deus nos ama, o arrolar do processo, me permita recapitular o processo. Se você olhar filosoficamente, antes de Cristo, nomes como Aristóteles, Zenon, Epícuros, Platão e tantos outros homens filósofos que mudaram o pensamento da raça humana, monarca que mudaram a história política dos reinos, mas nenhum venceu a morte. Nenhum ousou nos defender porque a morte venceu. Se nós formos para a Bíblia, olhem como o processo acontece. Paulo diz que por um homem entrou o pecado, Romanos 5,12, ou seja, Adão. Mas a Bíblia diz que Adão gerou Sete, mas a morte venceu Sete e Adão. Sete gerou Enos. Enos entra no processo e volta a cultuar, mas a morte vence. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e a morte vence. E Jared gera Enoque. Enoque diz, não vou me dobrar, vou andar com Deus. Aí Deus gostou e disse, já que tu decidiu andar comigo, eu vou dar exemplo a quem crê em mim, quem anda comigo. Quem anda comigo a morte não toca, vou te tirar vivo da terra e arrebata Enoque. Enoque gerou Matusalém, mas Metusalém a morte venceu. Metusalém gerou a Lameque, Lameque a Noé. Noé gerou Sem, Cã e a Jafé. E o processo rolando. Vem o dilúvio, Deus tem paciência e recomeça. Depois do dilúvio vem Sem gerar Arfajade, mas a morte vence. Não aprenderam. Arfajade gera Elá gera Éber gera Reu é Peleg é Seruga Naó Terá e Terá Abraão. Aí Deus disse, agora eu encontrei um amigo, agora vai o projeto espiritual. Abraão, a morte vence, mas gerou Isaac, a morte vence. Isaac gera Jacó, gera 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim. A morte vai vencendo por causa do pecado. Aí Deus pega Judá gera Perez é Esrom gera Arão a Aminadab a Naasson a Salmão a Boaz a Obed a Jessé a Davi. Aí Deus diz, agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas o pecado e a morte venceu Davi.
Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias gerou a Asa, Asa a Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzia, Uzia a Jotão, Jotão gerou Acais e Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon gerou Josias, Josias a Jeconia. A degradação vem, a lei formou e o pecado leva Israel para o cativeiro. Aí vem Mateus no Novo Testamento, dizendo que no Novo Testamento a continuidade, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria. E agora, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, 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 Jesus, ele agora vem. Quando o julgamento em todas as instâncias, transitado e julgado, já era nos condenado, aí agora a graça vem no ventre de Maria, agora vem o advogado que vai defender. Ele vem, aceite o processo, abre mão de todas as prerrogativas celestes. Tudo que atuava era pelo Espírito Santo, dependente do Espírito Santo. Por amor a nós, pastor, quem submetia-se a isto? 90% da sua vida ele está debruçando, se preparando para o processo. 30 anos, 10% ele entra no processo. O julgamento é pausado até o final do processo. Última instância, última oportunidade. A adoração estava corrompida por Israel. Quando ele veio para os que eram seus, mas Israel rejeitou. Romanos 10, Paulo diz que Israel rejeitou a justiça de Deus, priorizando a sua própria justiça. Aí ele olha para os gentios. Ele olha para nós. Chama os discípulos, representando judeus, e diz: vocês agora são o sal da terra e a luz do mundo. Mas o pecado venceu toda a aliança do sal. Aí ele diz, Lucas 22:20, salvo engano: este, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: e a partir de agora a porta do inferno não vai mais prevalecer. A adoração agora vai voltar a ser como era no princípio. 10% ele aceita o processo. Todas as 7 testemunhas acompanham ele. A primeira que chega é a fome, que conseguiu afastar todos. Veja que a primeira ato, batizou, o Espírito leva ele 40 dias e 40 noites no deserto. O acusador vem e diz: estás com fome, transforma essas pedras em pães. Eva não resistiu. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A perseguição vem e ele resiste. O perigo vem, ele vence. Acalma-te, vento, acalma-te, aquieta-te, mar. Que homem é este, meu Deus? O perigo sai, vem a angústia.
A angústia pega ele de dentro para quase que consegue. Ele pede ajuda na oração. Por 3 horas ele ora pedindo a Deus: afasta de mim esse cálice, se possível for. Porque ele tinha medo não da morte, mas da separação de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. E o nosso processo ia fazer isso com ele. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas quando a angústia pensou, o seu suor já estava em sangue, que ele ia desistir, ele grita: Pai, não faço o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça no processo. Quando ela sai, vem as duas: a nudez e a tribulação. Eu fiz algum curso em Jerusalém, e os nativos dizem que a nudez foi total. A gente no filme, nas fotos, vê uma proteção, mas no dia ele foi tirado toda a roupa, que era o opróbrio, o mais alto nível da vergonha. Paulo diz: ele suportou o opróbrio. E agora a nudez não fez ele desistir. A tribulação vem. A tribulação no original é de cascar o grão, o chicote de cascar o ele, mas não conseguiram vencê-lo. No meio do sangue e da dor, me permita, Senhor meritíssimo, a minha ignorância, mas eu quero acreditar que quando um advogado pega um processo de um cliente e ele analisa ponto por ponto e não vê brecha para atenuar a pena, no mínimo, ele devolve o processo e diz: olha, eu não posso te absolver, não posso diminuir tua pena, perdão se eu estiver errado, não quero teu honorário, procura outro, que eu não tenho capacidade. Então tudo indicava que não tinha, porque João diz que já procuraram no céu, na terra, debaixo da terra, e ninguém. Então pela aflição era para ele desistir, mas Isaías diz: em vez dele entregar e devolver o processo ao juiz ou a nosso, ele toma sobre si. E agora, pelo arrolar do processo, pelas suas pisaduras, nós íamos ser sarados, ou não? O castigo que nos ia trazer a absolvição agora está sobre ele. Aí como ela aceita a tribulação de casca, aí a espada vem. A tribulação meio-dia coloca ele na cruz. Todos os nossos pecados, todos os nossos processos está sobre ele. O sol escurece. E por conta do nosso processo, o Pai se afasta. Entre meio-dia e 3 horas ele grita: Deus meu, por que separaste de mim? Era o processo, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Aí a morte viu, 3 horas da tarde, disse: agora eu pego ele. A espada vem. 3 horas da tarde ele morre. Mais um vencido. Há uma matéria na ciência chamada autólise. Ela nos mostra o poder da morte no corpo humano. Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem, do meu sangue. Aí a morte vem com algumas etapas. A primeira é a decomposição. A decomposição vem no objetivo de esfriar o sangue, porque esfriar o sangue ela vai matar as últimas células, e ela tem 12 horas para o processo. Com 12 horas o sangue está frio e eu estou pálido, sem vida. Com 13 horas já está decomposto, a putrefação entra. Por quê? Por conta do pecado. Porque a decomposição, antes de entrar, ela rastreia. Se tem engano, se tem pecado, se tem mentira, ela entra. Só entra se encontrar isso. E desde Adão até aqui, ela encontrou em todos. Aí depois de 13 horas, a putrefação entra. A putrefação vai arrebentar com o organismo, e até 24 horas ela termina, está podre, vai feder, vai ter que enterrar. Aí com 25 horas entra a colonização. Os insetos vão habitar no meu corpo e vão comer a minha carne, e eu vou ser destruído pelo poder da morte. 3 horas da tarde ele morre. A Bíblia diz que 5 horas tiram ele da cruz. 6 horas ele já está sepultado. Já faziam 3 horas. Aí a morte, na nossa linguagem, vai tirar onda. Vou zombar, entra no túmulo. Quando entra no túmulo tem uma surpresa. O sangue não está esfriando. A pele não ficou branca.
Mas a decomposição tem 12 horas, ela espera o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, ela volta e o corpo não está frio, o sangue não está frio, a pele não está branca. Aí ela grita pela decomposição. Até agora nunca aconteceu isso. O que é que está acontecendo? Aí a decomposição grita de longe. Eu rastreei ele, mas não pude fazer nada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Coloca aí para a igreja ler com voz alta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha o que é a morte que a decomposição diz. Ela rastreou nele e gritou uma morte. Ele... E nem... Ele é santo. Ele é diferente. Se não tem pecado, eu não entro. Ela espera o segundo dia. E quando volta, não está podre. Porque a putrefação só entra se a decomposição entrar. O corpo está rosado. Na manhã do terceiro dia, ela volta e ele está rosado, a pele inteira, o corpo inteiro. Ela grita pelo pecado: pecado, o que é que está acontecendo? A gente venceu até aqui. O pecado grita de longe. Hebreus 4,15, ele grita que nós, olha o que é que diz o texto, dando vida ao sermão. Ele diz, Hebreus 4,15, porque nós não temos, que não se compadeça, porque um semelhante a nós ele está dizendo, nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque um como nós em tudo foi tentado, mas em nada ele pegou. Ele é santo, ele venceu, ele é santo, ele é santo. Quem subirá? Aonde estava Lúcifer? No Monte Santo. Salmista Davi era guerreiro. Salmo 24. Quem subirá? O Monte Santo de Deus. Aquele que desceu de lá, limpo de mãos e de coração. Aí olha o que é que ele diz: levantai portais da eternidade, alargai. Porque ele sabia, na antiguidade, quando um rei vencia o mais fraco, ele descia, tomava a coroa, o poder do vencedor, do perdedor, tomava os despojos, e o mensageiro saía correndo para a sua cidade, dizendo: levante o portão, alargue os portões, porque por mais alto e largo que fosse, a glória da vitória não podia entrar, era maior do que o portão. Aí agora diz a Bíblia que ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma a coroa, o poder da morte, do pecado e do inferno, prega as almas em prisão, e diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Quem estiver em mim não desce mais para cá. Agora o caminho é para cima. Agora vai ser aberto. Agora não vai ter mais limite. Terceiro dia, Maria, preocupada com as mulheres, pega o bálsamo, vamos colocar no resto mostrais. Quando chega lá, não tem mais para ninguém, não tem, só está os lençóis. Quando os lençóis estão lá, ela grita, ela tem medo. Roubaram o corpo, roubaram não. Por quê? Porque os anjos vêm e dizem: mulheres, porque estão temerosas? Não roubaram não. Lembra que ele pregou que no terceiro dia ia voltar a viver? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, ele já venceu, ele já venceu. Ei, eu estou numa igreja pentecostal, não estou? Senão eu não estaria aqui. Ei, sacode esse pentecostal aí, sacode ele e diga: levante a cabeça, força, ele continua vivo, independente de como chegou, vai ter renovo. Ele está vivo, ele está vivo, ele venceu, ele está vivo. Ressuscita, concluindo, recupera os discípulos, e o juiz vai recomeçar o julgamento, retomar. Como por exemplo, o meritíssimo vai recomeçar o julgamento. E João chorava. As 7 testemunhas chegam, os réus chegam, mas não há mais acusação.
eles não veem nem o pecado, nem a morte, nem o inferno. Eles já não têm mais o que alegar contra nós. Eu quero imaginar, com a permissão do meritíssimo e do promotor, o testemunho das testemunhas. O juiz vai perguntar, todas elas afastaram o povo de Deus, as adorações. Aí o juiz pergunta, tribulação, inocente, meritíssimo. Perseguição, inocente. Perigo, inocente. Fome, inocente. Já é a maioria, já dava para dar um glória. Nudez, inocente. Espada, inocente. E João chorava. Aí o anjo, quando ouviu 7 testemunhas dizendo inocente, ele perde o controle e começa a gritar alto no céu e correr para João. Aí a trombeta toca. Levantai os portais da eternidade, alargai os portais da eternidade e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o vencedor, é o Senhor vencedor na guerra e na batalha. Aí o anjo corre para João e vai dizendo a ele, João, para de chorar, João. João, quando levanta a cabeça, aí o anjo diz, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, João, e ele é digno de tomar um livro, desatar um livro e de ler o livro. Aí João diz que ele vai direto para o supremo juiz, o meritíssimo. Quando ele toma o livro, os 4 seres viventes dobram nos seus pés. Os 24 anciões que só adoravam o Pai, agora vai adorar o Filho. E começa a dizer, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele com seu sangue comprou para Deus povos, língua, tribos e nações. Veja o que é que ele faz. Então começam a escrever um hino novo para aquele momento. E João diz que ouviu os anjos cantarem um hino novo, mas houve uma pausa, porque o Criador disse, agora a coisa mudou. Agora vai cantar no céu quem está no mar, quem está na terra, quem está debaixo da terra. Toda criatura vai adorar do novo. Aí ele diz que o novo canto, ele dizia, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o que está sentado sobre o trono. Ele é digno de glória, de honra, de majestade, de glória, de riqueza. E todos diziam amém. Quem vai adorar, quem vai adorar, quem vai adorar, quem vai adorar, quem vai adorar. Não tem mais limite, não tem mais limite. Sacerdote real. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo santo. Cara, anunciar as grandezas daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem mais limite. Levante a cabeça, adorador. Ei, sacerdote, cabeça erguida, firme. Aí Paulo vai desenrolar a peça jurídica. Capítulo 8. Portanto agora, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Ele me absolveu. Capítulo 8, versículo 31. Terminando, pastor, é que coisa linda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou ele por nós, para que morresse ou antes ressuscitasse. Será que ele não vai dar a nós todas as grandezas com ele? Olha o que é que ele diz. Quem intentará acusação contra um escolhido de Deus? Quem tem juízo jamais condena o seu irmão. É o que mais a gente faz, é aplicar um contra o outro. Ei, diga para quem está ao seu lado, me perdoa se um dia eu falei mal de você, se um dia eu te critiquei. Diga, é porque eu não sabia que você era tão importante assim. Bata no peito e diga, eu sou. Foi ele que disse que eu sou inocente, ponto final. Aí ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, olha o desaforo. A tribulação,
a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Estou certo que somos entregues à morte todos os dias por amor a ti. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem a altura, nem a profundeza, nem o futuro, nem o presente, nem uma outra criatura nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, 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 nada. Grita comigo: eu sou sal, eu sou luz, eu sou sal, eu sou luz. Agora é no sangue de Jesus, nada vai nos parar. Eu louvo a Deus que eu estou na Assembleia de Deus Pioneira. Eu prego neste mundo todo, gente. Dizem, Bento, tu não precisa mais suar a camisa. Eu prego todo mês em 3, 4 países a convite, e prego dos maiores trabalhos do Brasil. Tu chegou onde qualquer pregador pode chegar. Para que tá molhando mais camisa? Para que tá pulando em púlpito? Prega coach que é bonito e é mesmo. Digo não, eu fui chamado para pregar a Bíblia. Eu fui chamado para pregar Pentecostes. Que ainda tem uma geração que adora, ainda tem uma geração de sacerdotes, ainda tem uma geração eleita, ainda tem uma geração que tem lenha para queimar. Adora, 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 adora. Ei, sal, ei, luz, adora, adora. Olha quem nós nos substituímos. Substituímos Lúcifer, substituímos Adão, substituímos Israel. E agora ninguém para mais. Até no arrebatamento, chegando lá, te adorarei. Pastor, me permita, pastor, concluindo. Se você está perto de um crente do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele aí, como eu estou com o pastor Rodrigo aqui. Não olha para mim não, olha para ele. Se você puder e ter intimidade, e diga a ele: ou absolvido, ou inocente. Eu não sei como tu vai começar esta convenção. Quero saber como tu vai sair dela. Diga: vou sair renovado, gritando mais alto que eu sou sal, eu sou luz do mundo. Me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar alguém por aí que pensou que eu ia desistir, que eu estava frio, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou sair pegando fogo. Eu fui absolvido. Abraça ele, abraça ela, adora, adora.